Olá pessoal, professor Irã aqui na área para mais uma aula de Química Geral 2. Na aula de hoje nós iremos introduzir, os conceitos iniciais do estudo dos gases. Em alguns livros ou alguns lugares eles chamam isso de estudo do estado gasoso. E de fato é isso que iremos fazer, é estudar o estado gasoso. Tá? E aí já eu vou mostrar para vocês algumas explicações, alguns motivos do porquê nós estamos estudando o estado gasoso inicialmente aqui, tá? Então vamos lá. Os gases, eles estão presentes em vários dispositivos que conhecemos, né? Então os gases eles têm uma vasta gama de aplicações, né? Então eu vou mostrar aqui três imagens ou três dispositivos bem básicos que mostram a utilização de gases com aplicações práticas, né? Então, a primeira aplicação que está aparecendo na tela de vocês aí são os balões de ar quente, né? Então, possivelmente todo mundo já viu, né? Nem que seja em filme, em série ou em reportagem, esses balões, né? É muito comum, inclusive, na Índia, né? Então, a região da Índia, a região da Capadócia, que tem passeios de balões e tal, e no Brasil também tem. Então, esses balões eles são balões de ar quente, né? Então, eles utilizam gás para o seu funcionamento. Então aqui é um dispositivo bem simples que utiliza gás como ferramenta para o seu funcionamento, tá? Outro dispositivo também que emprega o uso de gases é na questão de equipamentos para mergulho, né? Então um mergulhador profissional, um mergulhador amador, por exemplo, ele tem vários equipamentos aqui para fazer esse mergulho. E dentre esses equipamentos tem um cilindro, né, que é o cilindro de gás e oxigênio para auxiliar na respiração. Então aqui a gente tem mais um dispositivo que utiliza gases, né? Outro dispositivo muito importante nos dias de hoje é a questão dos airbags, né? Então os carros a partir de 2012, eu não sei especificamente a data, né? Mas a partir de um determinado ano, né, de 2010 para frente, 2012, os carros eles necessitam possuir airbags já de fábrica, né? Porque antigamente era carro de luxo que tinha airbag, né? Aí depois a legislação brasileira passou a ter uma nova resolução, uma nova modificação, que desde os carros populares, os mais simples, a partir de um determinado ano, eles eram obrigados a vir com airbag. Porque a airbag, né, não é um artigo de luxo, né? Airbag é um item de segurança importante. Então o que é o airbag? Quando o carro sofre uma colisão, né, frontal ou lateral, dependendo do airbag, é inflado uma bolsa de ar, né, que ajuda a absorver o impacto, né? Então o airbag é isso. Então, mais para frente eu vou explicar o funcionamento do airbag. Então, com o próprio impacto, uma certa substância que tem dentro desses airbags, quando acontece o impacto, essa substância é inflada, né, acontece a reação, na verdade, e libera gás. Esse gás ajuda a inflar o airbag de fato, né? Então o airbag é um equipamento de segurança e ele utiliza o gás para poder ocorrer, né? Para ele poder inflar e ajudar aí na proteção, ou pelo menos no minimizar os danos aí de um impacto frontal, por exemplo. Né? Óbvio que existem outros tipos de airbag também, né? Airbag lateral, né? Também que ajuda aos impactos laterais, né? Então aqui, gente, são três dispositivos que utilizam gases. Então eu trouxe somente três aqui, bem importantes, bem distintos, para mostrar como os gases estão presentes aí em dispositivos do dia a dia, tá? Só que existem ainda mais três motivos especiais para a gente fazer o estudo do estado gasoso. Entre eles, posso citar o seguinte: o primeiro motivo é que existem elementos e alguns compostos que se apresentam na natureza como gases. Ou seja, tem alguns elementos e alguns compostos químicos que sob condições normais de temperatura e pressão, eles se encontram na natureza como gases. A gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa, a atmosfera, né, que nos rodeia, ela é uma atmosfera gasosa. Né? Então não precisaria nem eu citar aqui a importância da atmosfera, né, para a questão de regulação dos gases, né, que chegam aqui na Terra, da própria energia, né, da própria energia luminosa que vem do Sol. Então a atmosfera ela regula lá com a camada de ozônio também, né? Então a atmosfera a atmosfera gasosa que nos rodeia, né? Então ela é de fato constituída por gases e tem sua importância. Então esse é o segundo motivo para estudarmos gases. O terceiro motivo
é que os gases, ele é o estado da matéria de mais simples compreensão. Então vamos lá. Então todo mundo sabe assim que a gente quando começa a estudar química tem os estados da matéria, né? Gases, sólido, líquido e gases. E aí o que a gente faz? Para mim estudar os estados da matéria, nada mais justo do que eu começar pelo estado mais simples, né? Não adianta eu querer estudar um determinado conteúdo e já ir pelo mais difícil. A gente faz uma construção de conhecimento de maneira gradativa. Então, vou partir do mais simples, vou para o mais difícil. E o de mais simples compreensão é os gases. Então, por isso que a gente começa a estudar pelos gases. E ele é simples por alguns motivos. Primeiro, porque a partir do comportamento molecular das moléculas de gases, eu consigo prever eu consigo descrever qualitativamente o comportamento dos gases. Ou seja, a partir do comportamento molecular, eu consigo descrever algumas propriedades qualitativas dos gases. Então, por essa simplicidade do estado gasoso. Outra coisa é que, além de prever esses comportamentos qualitativos, eu também consigo fazer previsões quantitativas. Como que eu consigo fazer isso? Os químicos, os cientistas de modo geral, eles desenvolveram alguns modelos matemáticos simples para poder descrever o comportamento quantitativo dos gases. Então a gente vai ver daqui a pouco, nas próximas aulas aí, as leis dos gases, né, que são equações matemáticas que servem para prever o comportamento dos gases. Tá? Então a gente vai ver isso aí mais na frente, certo? Aqui, gente, eu vou apresentar para vocês algumas características. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas características dos gases que eles possuem. Então, primeira coisa, os gases eles são altamente compreensíveis e ocupam o volume total dos seus recipientes. O que é ser uma coisa altamente compreensível? É que os gases eu consigo aplicar pressão, né? E consigo também diminuir a pressão e ele consegue se adaptar a essas condições. Né? Então, por exemplo, quando eu pego um balão, né? Um balão que ele não está muito cheio, eu consigo apertar. Né? Então você consegue perceber que o gás ele é altamente compressível, ou seja, ele está suscetível à pressão externa, por exemplo. Né? E outra coisa, às vezes as pessoas perguntam assim, professor, qual que é o volume que um gás ocupa? Os gases ele ocupa o volume total dos recipientes que o contém. Porque, por exemplo, vou pegar um balão, né? E vou, colocar 3 litros de gás dentro daquele balão. E aí eu vou pensar que esse gás só vai ocupar um certo compartimento ali do balão. É engano. O gás ele ocupa o volume total do recipiente que o contém. Por que ele faz isso? Porque ele tem toda uma liberdade. Né? As moléculas de gás elas estão separadas do ponto de vista molecular umas das outras e elas têm toda a liberdade de movimento. E daí é por isso que elas conseguem ocupar todo o compartimento. É como se a gente tivesse uma sala de aula toda fechada e eu vou colocar um determinado volume de gás e achar que o gás vai ficar só aqui no cantinho da sala. Não, o gás vai ocupar todo o ambiente da sala. Então, geralmente, o volume de um gás é o volume do próprio recipiente que o contém. Tá? Outra coisa, quando um gás é submetido à pressão, o seu volume diminui. Porque é o seguinte, ó, eu não sei se vocês já ouviram falar de pistão, né? O pistão é como se fosse um cilindro, né? Depois eu vou trazer até a figura. E aí, digamos que eu tenho um determinado pistão, né? Eu vou até tentar desenhar aqui. Eu tenho um determinado pistão, né? Que é um cilindro, tá? E aí, digamos que aqui em cima desse cilindro eu tenho uma parte móvel, tá? E aí eu posso aplicar uma força externa aqui nessa parte móvel, que eu aplicando de fato uma pressão. E essa parte móvel, digamos que ela desce, né? Ela tá lá no estado inicial, né? Tá aqui o estado inicial, né? E aqui embaixo o estado final, tá? Como que vai mudar o estado? É só eu aplicar. Como que ocorre essa mudança de estado? Através dessa aplicação de uma força externa. Então eu vou descer aqui do estado inicial, vou vir para o estado final. Então eu estou aplicando uma pressão. Quando eu aplico a pressão, meu volume obviamente diminui. Tá? Então quando eu aplico a pressão, aumenta a pressão, o volume diminui. Então já consigo prever aqui, de maneira qualitativa e bem inicial, que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Mas mais na frente a gente vai falar sobre isso, tá? Outra coisa, os gases, eles sempre formam misturas homogêneas com outros gases. Tá? Então, o que são misturas homogêneas? Você já deve ter visto, né? Misturas homogêneas são aquelas misturas que formam somente uma fase. Então, os gases, a gente costuma falar que eles são miscíveis entre si. Eles se misturam
em proporções indefinidas, tá? Então os gases eles formam misturas homogêneas entre si, tá? Com outros gases, obviamente. E os gases eles ocupam somente cerca de 0,1% do volume de seus recipientes, né? Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que as moléculas dos gases, como eu falei, elas ocupam, né? Elas ocupam o recipiente todo, né? Só que o volume das moléculas é muito pequeno em relação ao volume total do recipiente que as contém, né? Então, eles ocupam cerca de somente 0,1% do volume de seus recipientes. Tá? Então elas são muito pequenas. Então eu já estou falando aqui do volume das moléculas em relação ao volume total do recipiente. Tá? Então vamos continuar aqui. Ó. Aqui nessa figura eu mostro para vocês, como eu tinha falado, que um dos motivos de estudarmos gases é que alguns elementos encontram-se no estado gasoso. Então aqui nessa figura é mostrado alguns elementos que encontram-se no estado gasoso. Né? Então a gente tem hidrogênio, tem nitrogênio, oxigênio, flúor, né, cloro e todos os gases da família 8 da família 18, que são os gases nobres. Né? Então vocês vão perceber que na tabela periódica, os elementos que encontram-se na fase gás, na temperatura e pressão ambiente, na temperatura ambiente e na pressão atmosférica, são os elementos que estão no canto superior direito da tabela periódica. Né? Então a tabela periódica, vocês sabem que ela tem mais ou menos esse formato aqui, né? Tem esse formato aqui, né? Então os elementos que encontram-se na fase gás são esses elementos aqui, ó, desse canto. Então aqui é os gases nobres, né? E aqui os elementos de hidrogênio, oxigênio, flúor, cloro. Então essa figurinha aqui do lado foi apenas um recorte que eu peguei da tabela periódica total, tá? Então a gente tem esses elementos aí que eles comportam-se como que eles estão na fase gás, na temperatura ambiente, na pressão atmosférica. Também existem substâncias. Então, aqui anteriormente eu estava falando somente de elementos, aqui agora eu estou falando de substâncias. Então, a gente tem uma gama de substâncias que existem como gases. Então, vou colocar até uns exemplos aqui. Ó. Por exemplo, ó, dióxido de enxofre. Ele encontra-se como gás na temperatura ambiente e na pressão atmosférica. A própria amônia, né, o NH3, também em condições ambientes, encontra-se como gás, NH3. Os próprios gases aí poluentes que a gente conhece, né? Gás carbônico, né? O monóxido de carbono, que é o CO, e o gás carbônico, que é o CO2, também encontram-se como gases. Temos também um gás bastante tóxico, que é o NO2, né? Dióxido de nitrogênio, também encontra-se como gás, também encontra-se no estado gasoso, na temperatura ambiente. Tem o metano, né? Que é um gás altamente inflamável, né? Tem o metano. Tem, por exemplo, o propano, né, o C3H8, né, são esses gases que são provenientes lá do gás natural, do petróleo, né, então o C3H8. Tem o butano, né, que está presente no gás de cozinha. Né, então, são apenas algumas substâncias que a gente tem que elas encontram-se no estado gasoso, né, que eu já tinha falado no início aí das nossas discussões, né. E aqui tem um trechinho, um resuminho, que trata pelo menos dessa parte inicial que a gente acabou de comentar. Fala assim, ó, o fato de os gases serem facilmente compressíveis e preencher o espaço disponível sugere que suas moléculas estão muito afastadas umas das outras e em movimento aleatório incessante. Então, como as moléculas estão afastadas umas das outras, então é muito fácil prever que elas estão muito susceptíveis à aplicação de pressão. Tá? E aí quando eu aplico uma pressão, que é uma força externa, as moléculas vão obviamente se juntar e o volume vai obviamente diminuir. E elas preenchem o espaço total disponível porque as moléculas de gases, elas não são estáticas, elas estão em movimentos bastante intensos e aleatórios. Tá? Então por isso que as moléculas de gases elas ocupam um ambiente, todo o volume que elas têm disponível para si, por conta desse movimento bem aleatório e incessante. Tá? Então esse aqui é um resumo que explica já algumas propriedades qualitativas dos gases, tá? Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, coisa bem rápida, algumas características adicionais do estado gasoso. Na verdade, algumas propriedades que são usadas para caracterização do estado gasoso. Então, alguém já pode perguntar assim, professor, quais são as propriedades que eu preciso calcular ou medir para poder caracterizar o estado gasoso? Né? Porque, por exemplo, você tem no estado sólido,
você vai caracterizar esse estado sólido, a primeira coisa que você vai fazer o quê? É pesar. Né? Eu tenho gramas ali de um sal, vou lá no laboratório, coloco o sal na balança, vou pesar. Então já tem digamos assim, a massa, né? Quando eu estou falando do estado sólido, uma das maneiras de caracterizar ou quantificar o estado sólido é através da massa. Né? Nos gases, a gente não vai medir massa de gás, né? A gente vai medir outra coisa. Quando eu estou falando de líquido, qual a propriedade do líquido eu uso para mensurar ou para medir o líquido? Geralmente eu uso o quê? O volume. Posso usar também a massa? Posso. Desde que eu tenha densidade, eu posso usar a massa, mas no geral a gente usa o volume. Agora, nos gases é diferente. Para mim caracterizar o estado gasoso, eu uso, primeira coisa, eu uso a pressão. Então, uma maneira de caracterizar o estado gasoso é a pressão, é medindo a pressão ou calculando. Outra maneira, através da temperatura, tá? Medir a temperatura. E outra maneira, através do volume. Ou seja, se eu tiver temperatura, se eu tiver pressão, temperatura e volume, eu vou ter o meu estado gasoso caracterizado. Ou seja, para mim caracterizar o estado gasoso, ou seja, para mim ter ele bem descrito, eu preciso dessas três propriedades: temperatura, pressão e volume. Tá? Então, nós iremos, ao longo da nossa disciplina, ao longo desse nosso estudo atual aqui do estado gasoso, nós iremos trabalhar muito com essas três propriedades: pressão, temperatura e volume. Então, não se esqueça, tá? Que a gente vai trabalhar. E, comumente, aqui nos nossos estudos, a gente vai trabalhar com elas abreviadas. Então, P, a pressão, né? Eu vou chamar de P, né? A temperatura eu vou chamar de T e o volume eu vou chamar de V. Tá? Então, eu vou precisar dessas três propriedades para caracterizar o estado gasoso, certo? E aí, mais na frente, vocês vão ver que vai existir relações quantitativas através de algumas expressões matemáticas que vão trabalhar com essas três propriedades aí, beleza? Então, aqui a gente já tem a caracterização do estado gasoso através dessas três propriedades aí que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E aí, para a gente já caminhar para a parte final da nossa aula, nós iremos trabalhar com a primeira propriedade, né, que eu acabei de mostrar para vocês. São três, então vamos trabalhar com a primeira, que vai ser a pressão. Então é o seguinte, ó, a pressão de um gás, ou a pressão, na verdade, é um conceito que vem lá da física. Tá? Então já vou falar da pressão do gás especificamente, mas por enquanto eu vou falar do conceito de pressão vindo mesmo do mundo da física. Tá? Então, antes de entender o que é a pressão, eu vou tentar chegar na expressão da pressão através de expressões interiores, tá? Então, primeira coisa, por que eu vou fazer isso? Para mim já mostrar para vocês quais são as unidades da pressão, tá? Então, primeira coisa, vocês sabem que toda vez que a gente está estudando física, eu consigo medir a velocidade média ou a velocidade qualquer de um corpo, de um objeto, com essa expressão que está na tela de vocês aí, né? A velocidade ela é igual a uma distância percorrida dividido por tempo, né? Que é aquele famoso ΔS por ΔT, lá da cinemática da física, né? E aí a velocidade eu consigo medir por isso, né? Distância medida por tempo. E tem uma unidade. Que unidade é essa? Metros por segundo no sistema internacional, né? Que aí tem unidades, subunidades, que tem a quilômetro por hora, por exemplo. Mas se a gente estiver usando o sistema internacional de unidades, a nossa unidade para velocidade vai ser metros por segundo. Ou seja, quem que é a unidade aqui de distância percorrida? É metros. Quem que é a unidade de tempo? Segundos. Então, como eu estou dividindo distância percorrida por tempo, eu vou dividir as unidades também. Vou dividir metro por segundo. Então, a barrinha aqui indica uma divisão. Eu estou dividindo metros por segundo, que é a minha unidade de sistema internacional. A aceleração de um corpo é medida como sendo a variação de uma determinada velocidade pelo tempo, né? E ela também tem uma unidade, que é metros por segundo ao quadrado. Também tem unidade para aceleração, né? Lá da física. A segunda lei de Newton, que trata da força aplicada em um objeto, a segunda lei de Newton ela trata quantitativamente que a força aplicada em um determinado objeto é igual a massa vezes a aceleração desse objeto, né? E ela também tem uma unidade. Que unidade é essa? É o Newton. E aí, para mim chegar no Newton, eu já tenho subunidades, né? Eu utilizei a unidade de massa no sistema internacional, que é o quilograma, e multipliquei pela unidade da aceleração, que é o metro por segundo ao quadrado. Então, por isso que o Newton, que é a unidade de força, ela é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a força, né, que ela é medida em Newton, eu peguei as subunidades, né,
de massa e de aceleração, multipliquei, e essa multiplicação vai dar origem à força. Então, isso tudo que eu estou mostrando aqui é um conteúdo de física que a gente chama de análise dimensional. Ou seja, eu estou analisando as unidades das coisas que eu estou calculando. Estou fazendo uma análise das unidades. E que análise é essa? Uma análise puramente matemática. Então, eu pego as fórmulas e, ao invés de colocar números, eu coloco as unidades. Tá? E aí, mais na frente, eu vou comentar isso aí com vocês também, sobre unidades. Tá? Então, por que eu estou comentando isso com vocês? Porque agora a gente vai chegar no conceito de pressão. Então, o que é pressão? Pressão é a força atuando em um objeto por unidade de área. Então, em resumo, pressão é isso. É força dividido por área. O Azinho aqui, gente, vocês vão me desculpar, ele ficou cortado, mas aqui embaixo é um A para representar área. Então, pressão é igual a força dividido por área. Então, eu tenho uma área e eu estou aplicando aqui uma força nessa área. Então, a divisão dessa força que eu estou aplicando dividido pela essa área que a força está sendo aplicada é aquilo que eu chamo de pressão. Tá? Então, esse é o nosso conceito. E qual que é a unidade da pressão? A pressão, a unidade dela é Pascal. E aí a análise dimensional que eu faço aqui é semelhante à análise que eu fiz na segunda lei de Newton. Então, Pascal é a minha unidade no meu Sistema Internacional de Unidade. Então, o que é o Sistema Internacional de Unidade? É um sistema que busca padronizar as unidades de medida, para não ficar uma pessoa usando uma unidade aqui num canto, outra pessoa ficar usando outra, e aí ficar tendo um monte de confusão. Então, a gente vai padronizar o sistema de unidades, e ele é internacional. Então, para cada grandeza, tem a sua unidade padrão no sistema internacional, o sistema SI, beleza? Então, para pressão, é o Pascal. Mas quem que é o Pascal? Né? É óbvio que a unidade aqui é em homenagem ao Blaise Pascal, né? Que foi um cientista aí bastante famoso na época do estudo dos gases, né? Então, a unidade veio em homenagem a ele, né? ao próprio Blaise Pascal. Então, quem que é o Pascal? É a unidade de força, que é o Newton, dividido pela unidade de área, que é o metro quadrado. Então, o Pascal é quem? A divisão de Newton por metro quadrado. Então, lá na frente, se eu precisar que vocês derivem a unidade Newton em unidades mais fundamentais, vocês vão saber que o Newton é quilogramas vezes metro por segundo. Se eu pedir mais lá na frente alguma questão que vocês derivem, ou derivem que eu estou falando é extrair as unidades fundamentais embutidas no Pascal, vocês vão saber que é Newton por metro quadrado. Tá? Então, muitas vezes você vai lá na Wikipédia e vai lá, unidade de pressão. Aí tem aqui, ó, 1 Pascal igual a Newton por metro quadrado. Aí você não entende porque tem essas subunidades. Mas é quando você pega a fórmula e vê que pressão, né, é força dividido por área, aí você vai entender por que Pascal é Newton por metro quadrado. Por quê? Porque a unidade de força é Newton e a unidade de área é metro quadrado. E quando você faz a divisão de Newton por metro quadrado, dá origem a uma nova unidade, que é a unidade de pressão, que é o Pascal. Tá? Então, é importante nos atentarmos a isso. Beleza, gente? Então, agora, eu vou sair da física e vou vir aqui um pouco para a química, né? Para eu entender como que nós químicos utilizamos o conceito de pressão, especificamente no estado gasoso aqui na química, tá? Então, a pressão de um gás aqui na química, ele surge da colisão das moléculas com as paredes do recipiente. Então, digamos que eu tenho esse recipiente aqui, cúbico, né? Aqui dentro eu tenho várias moléculas. Então, para a química, para o estado gasoso, como que eu vou medir o que de fato é a pressão, né? Então, para a química, a pressão nada mais é do que as colisões das moléculas contra as paredes do recipiente. Porque eu falei para vocês que as moléculas de gás elas estão em constante movimento, movimentos aleatórios e incessantes. E nesses movimentos existem vários choques entre as moléculas, entre elas mesmas, na verdade, e existem também choques entre essas moléculas e as paredes dos recipientes. E aí, as medidas desses choques das moléculas contra as paredes do recipiente me dá o valor quantitativo da pressão. Então, quimicamente falando, eu já tenho mais ou menos agora uma ideia do que é a pressão. Então, a pressão, ela reflete os choques das moléculas contra as paredes do recipiente. Tá? Então, isso é a pressão, certo? E aí, gente, e aí vai surgir para a gente aqui o conceito de pressão atmosférica e o conceito de barômetro, tá? Aqui na Terra,
né, no nosso dia a dia, né, nosso cotidiano, nós estamos sujeitos a uma pressão, né, uma pressão vindo lá de cima, da atmosfera. E a gente chama isso de pressão atmosférica. Tá? E como que essa pressão atmosférica ela foi medida pela primeira vez? Foi através de um trabalho de Torricelli, né? Ele fez essa medida. Então a medida constituiu, ela aparece muito aqui nos livros, ela foi medida através de uma coluna de mercúrio, né? Então, como que Torricelli fez isso? Para medir a pressão proveniente da atmosfera. Então é o seguinte, ó, nós aqui na Terra, nós estamos sujeitos a uma pressão atmosférica, né, que vem de cima. E aí, um grande desafio que tinha na época era como medir essa pressão. E aí Torricelli foi um cara genial, fez essa medida com um aparelho relativamente simples. Ele pegou um recipiente, né, um recipiente que está aqui mostrado na tela de vocês, ele preencheu esse recipiente com mercúrio, né, a gente sabe que o mercúrio é um metal, só que ele está na fase líquida. Então percebe, ele nem usou um gás, ele usou um líquido para medir a pressão, que é uma coisa que serve para caracterizar um gás, né? Então ele usou o mercúrio líquido nesse recipiente. Ele mergulhou nesse mercúrio um capilar, né? Que é como se fosse um tubo de ensaiozinho bem fino, né? Vocês devem ter visto um capilar, que é uma vidrariazinha bem fina. Ele mergulhou, né? Ou seja, a boca do capilar, né? O orifício do capilar ficou para baixo, em contato com o mercúrio, né? E aí logo em seguida o que foi que ele fez? Ele colocou isso no meio, né? Colocou fora do laboratório, né? Para esse recipiente de mercúrio receber a pressão atmosférica que vem de cima. Então essas duas setas aqui que estão sendo mostradas na tela de vocês, essa seta meio azul e essa rosa, ela está indicando o sentido que a pressão atmosférica está atuando. E aí à medida que a pressão atmosférica atuasse no meu líquido aqui de mercúrio, o nível de mercúrio ia subir aqui no meu capilar e ia sendo aumentada. E aí, essa altura, tá? Essa altura que ele mediu aqui, que o mercúrio foi aumentando à medida que a pressão atmosférica estava atuando aqui no meu líquido, ele chamou de pressão atmosférica, tá? Então, essa altura é a pressão atmosférica. Aqui em cima tem um vácuo. Então, ó, e aí ele mediu a pressão atmosférica como sendo 760 milímetros de mercúrio. Então, o que é o milímetros aqui, gente? É a altura, essa altura H, tá? Que a coluna de mercúrio subiu quando estava sujeito à pressão atmosférica. Então, isso aqui é 760 milímetros de mercúrio para a atmosfera padrão. Então, isso aqui tudo, gente, esse trabalho de Torricelli serviu o quê? Para medir a pressão atmosférica. Agora, digamos que esse mesmo trabalho, esse mesmo equipamento que ele construiu, fosse colocado lá em cima do Monte Everest. Com certeza, essa altura H ela seria diferente, né? Porque a gente sabe que a pressão muitas vezes depende da altitude, né? Então, se você colocasse lá, o milímetro de mercúrio ele iria ter uma altura aqui diferente. Tá? Então, esse equipamento foi usado para medir a pressão atmosférica padrão. Tá? E aqui nessa figurinha, gente, eu vou mostrar para vocês um esquema de como que a pressão atmosférica ela atua aqui na Terra e como que ela pode ser calculada. Né? É óbvio que eu não vou mostrar os cálculos aqui por enquanto, mas é mostrado. Por exemplo, a gente tem a superfície da Terra, aqui a gente tem uma coluna de ar, né? Uma coluna de gás, né? De mais ou menos 1 metro quadrado. Essa ilustração aqui é apenas uma ilustração, né? Foi feito um corte transversal na atmosfera, em forma de coluna. Né? E aí a gente tem a força gravitacional, né, para baixo, né? Então ela vai estar pressionando a nossa atmosfera, a nossa superfície terrestre, né? E aí quando a gente faz os cálculos aqui, com essa ilustração, a gente consegue chegar no valor numérico da pressão atmosférica, né? Então a pressão atmosférica aqui é só uma ilustração, né? Então peguei uma coluna de ar, fiz um corte transversal e estou mostrando como ela atua na nossa superfície terrestre. E aí aqui embaixo a gente vai ter 1 atm de pressão na superfície. Tá? E aí daqui a pouco eu vou mostrar o que é esse 1 atm, que também é a unidade de pressão, assim como o Pascal. Tá? Então aqui é só uma ilustração de como que a superfície da Terra está sujeita a essa pressão proveniente da atmosfera. Tá? Pessoal, outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui rápido é a respeito das unidades de pressão. Eu falei para vocês que nós temos a unidade de pressão Pascal, que é a nossa unidade do Sistema Internacional. No entanto, existem algumas unidades alternativas para medir a pressão, tá? E aí as unidades mais comuns, e essas unidades alternativas que aparecem para a gente medir a pressão, é o bar, né?
E aí eu já estou mostrando aqui diretamente a relação das unidades com o próprio Pascal. Tá? Então, 1 bar. Então, bar também é outra unidade para medir pressão. Então, 1 bar é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, ou também é igual a 10, ou também é igual a 100 kPa, né, uma unidade. Outra unidade também é 1 atm, que a gente mede 1 atm, é a abreviação atm de 1 atmosfera. Tá? Então, o que é 1 atm? É 1 atmosfera, também é uma unidade de pressão. E aqui também eu mostro a relação do Pascal com esse 1 atm. Então, 1 atm é igual a 1,0325 vezes 10 a 5 Pascal, ou 101,325 kPa. Tá? Então, aqui tem as unidades também de atm com Pascal. E também existe a relação do atm com o próprio bar, que são as unidades alternativas. Né? 1 atm é aproximadamente 1,01325 bar. Né? E, por último, também tem a relação de atm com milímetros de mercúrio, tá? Que a gente mediu lá, que a gente viu lá no equipamento de Torricelli, né? Milímetros de mercúrio. Então, 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. Por que parece Thor? Thor é a unidade em homenagem a Torricelli, tá? Que foi o cara que fez o experimento. Então, a gente costuma chamar 1 atm igual a 760 milímetros de mercúrio ou 1 atm igual a 660 Thor, tá? Então, gente, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque vai ter muitas questões que eles vão dar unidade de pressão com um valor, com uma unidade, você vai ter que transformar para outro, tá? E aí, quando chegar lá na lei dos gases, muitas vezes as unidades elas precisam de convergência, tá? Elas precisam conversar entre si, tá? Então, muitas vezes lá na frente vai ter uma constante, que a gente vai chamar de constante dos gases, que ela aparece, que ela tem 4 valores, cada valor em uma unidade de pressão. Aí, digamos que você usa uma unidade de pressão e usa uma constante R em outra pressão. Aí você faz o cálculo numérico. O valor numérico vai estar correto, né? A matemática que você fez vai estar correta. Mas o valor numérico não vai estar em as unidades, porque as unidades são diferentes. Então, lá na frente, vocês vão ter que usar um R, que tenha uma unidade de pressão, que seja compatível com a pressão que você está usando. Então, por isso que vocês vão ter que ser bem hábeis, bem habilidosos nessa questão de transformação de unidade de pressão em outra, porque lá na frente o problema pode vir numa unidade e as unidades em outra unidade. Aí precisa que vocês façam convergência e vocês vão ter que fazer uma transformação de unidades. Então lá na frente vai ser preciso vocês criarem essa habilidade para transformar, tá? Então, inclusive aqui, gente, ó, tem, por exemplo, um exemplozinho bem básico. Ó. Fala assim, ó. O Centro Nacional de Monitoramento de Furacões dos Estados Unidos relatou que a pressão no olho do furacão Katrina, em 2005, né, caiu a 902 mbar, tá? E ele pergunta nesse probleminha aqui, qual é o valor em ATM. Então, esse problema aqui, ele está lá no livro do Atkiss, tá? Que eu, inclusive, vou estar repassando para vocês o capítulo proveniente aqui, o primeiro capítulo dos gases, vou estar anexando para vocês. Então, esse é um testezinho que tem lá no livro do Atkiss, tá? Então, ele forneceu para a gente a pressão em mbar, que chama milibar, e pede para a gente transformar essa pressão em ATM. Aí vocês vão lembrar, nesse instante no slide anterior, né, eu falei que 1 ATM é igual a 1,01325 bar. Né? Então, como que faz a continha? Então, só vocês montarem a nossa famosa regra de 3 aqui. Ó. 1 ATM, né? 1 ATM é igual a 1,0, né? 1,013, né? 1,01325 bar, né? 1 ATM é igual a 1,01325 bar. Só que na minha questão eu tenho 902, né, milibar. Lembrando que esse milibar ele é mbar, né? Lembrando que o mbar é a mesma coisa que milibar, que é um prefixo das nossas unidades de medida, que equivale a 10 a menos 3, né? Então, 1902 milibar é, na verdade, 902 vezes 10 elevado a menos 3 bar. Então, peguei lá o M e coloquei o próprio valor dele, que é 10 a menos 3, né? Então, isso aqui vale quantos ATM? Vale X, né? Isso aqui vale X ATM. Então, como que a gente vai resolver isso aqui? Através de regra de 3, né? 1 vezes 902 vezes 10 elevado a 3
é o próprio 902 vezes 10 elevado a 3. E o x multiplica 1,01325. Então, quando a gente faz as operações matemáticas aqui, eu vou chegar no valor de x igual a 0,890 ATMs, tá? Então, aqui eu fiz o quê? Eu fiz a minha famosa transformação de unidades, né? Então, percebe que o valor realmente é esse, porque eu vou pegar 903 vezes 10 a menos 3, vai dar um valor pequeno, né? Por conta desse expoente negativo, e aí eu vou dividir ele por 1, né? Vai estar multiplicando x, então vai dar um valor obviamente, de ATM menor do que 1. Tá? Então, aqui, gente, ó, eu fiz uma famosa transformação de unidades de pressão. Como que eu fiz isso, professor? Através da minha relação entre as unidades que eu já conhecia. E aí eu fiz uma regrinha de 3, beleza? Então vocês vão ter que ser bastante hábeis nessa questão aí de fazer transformação de unidades aqui na questão dos gases, tá? Lembrando que o M aqui, gente, é um prefixo para as nossas unidades, né? Porque, por exemplo, vocês lembram que a gente tem 1000 ml, né? 1000 ml equivale a 1 litro, né? E aí vocês vão lembrar que esse ml, quando você faz a transformação de ml para litro, o ml é como se fosse 10 a menos, o m que está lá no litro, como se fosse 10 a menos 3, né? Então é importante que vocês tenham ideia desses prefixos que aparecem aí. Então esse m ele é o mesmo sentido do K, né? Por exemplo, aparece muito nas unidades aí para vocês, né? O km, né? Que equivale a 1000 metros, então o K vale 1000. Aparece muito para a gente o quilograma, né? O K vale 1000 gramas, que equivale a 1 quilo, né? Tem também o G, que é o giga, tem o M, que é o mega, que são unidades aí da parte de informática, né? Então, é importante vocês lembrarem que o Mzinho aqui está indicando um mili, tá? 10 elevado a menos 3. Eu estou encerrando aqui a nossa aula, gente. Espero que vocês tenham conseguido assistir até o final. E vou estar anexando aí também o capítulo 1 do ADICS, que se refere ao estudo dos gases, tá? Então, encontro vocês aí na próxima quinta para a nossa aula presencial e até a próxima, gente. Valeu!